Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. O Dr. Renato vai falar hoje sobre a lei que obriga as academias de ginástica a possuir aparelho para verificação da pressão arterial. Doutor Renato, é mesmo necessário ter esse tipo de equipamento? A presença de um profissional não seria mais adequado para utilizar, né, esse tensiômetro nas academias? Olha, eu acho isso. O mais importante de tudo é que chama a atenção de que hipertensos podem frequentar a academia e devem frequentar a academia se estiverem com sua pressão controlada. Tem um outro aspecto também, é que muitas vezes as pessoas estão com a pressão não controlada ou até estão controlada em repouso e quando fazem exercício, a pressão sobe. O exemplo típico desse é aquele paciente sedentário, aquela pessoa sedentária, homem ou mulher, e acima de peso. Eles não sabem que estão hipertensos, não ligam e vão para uma academia e no momento de atividade física lá pode até ter uma dor de cabeça. Esse sim é a grande vantagem de ter a pressão controlada. Não é a questão de ter ou não o aparelho lá. Um aparelho de medida de pressão é um aparelho barato, né? Então, eu acho que toda academia não deve ter um, não, deve ter mais que um. Pode ter, claro que dá depender do volume de pessoas que se tem na academia, mas deve ter mais do que um. E as pessoas que estão lá, como você falou, não precisa, se uma academia for muito grande e que se der ao luxo de ter um médico contratado para ficar lá muito tempo, tudo bem, mas isso é uma coisa cara e que eu acho que não tem necessidade, né? Se uma academia pequena, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes hoje existem vários prédios e vários condomínios residenciais que têm academia de ginástica. Então, o mais importante, eu acho, dessa lei é que se chamou a atenção para o fato de que de pessoas podem estar fazendo atividade física com a pressão alta. Então, agora, quem for medir a pressão, que necessariamente deve ser um profissional da área médica, né? Então, um professor de educação física, um fisioterapeuta, alguém da área, até uma enfermeira, tem que ser pessoas que estejam orientadas para o que fazer se, por acaso, alguém estiver fazendo exercício e a pressão subir. Como se deve encaminhar isso? Normalmente, durante o exercício, a pressão sobe, só que não deve subir a partir de determinados níveis. Então, quem está lá medindo a pressão tem que estar preparado para saber conduzir isso. Não adianta ser só o aparelho. Quem está lá medindo tem que saber o que fazer, né? E saber identificar se aquela elevação da pressão durante o esforço é uma elevação da pressão fisiológica normal, que acontece normalmente, ou se a pressão subiu mais do que deve durante aquele exercício, então a pessoa deve parar de fazer o exercício e deve ser orientada. Então, o fundamental é que se chamou a atenção, eu acho muito válido esse aspecto, essa lei. Nossos legisladores também dão determinadas brechas, né? Já podia estar no escopo da lei já essa previsão de que, tá bom, tem que ter o aparelho, mas obrigatoriamente tem que ter o profissional, né, doutor Renato? Eu diria que todo profissional da educação física e toda pessoa que está envolvida no atendimento a clientes de academia de ginástica tem que estar preparado para isso. Não tem que ter um específico, Eduardo. Tem que ser todo mundo que está ali, sabe? Todas as pessoas que estão ali envolvidas no atendimento aos clientes têm que saber identificar quando é a elevação de uma pressão normal esperada para determinada pessoa, sexo e idade, levando-se em conta, e aquela que fugiu, né, do aspecto normal, que se torna uma pressão mais elevada, e saber também como conduzir, para também não tomar atitude, mas não se deve medicar. É bom que se diga, Vlad, não se deve medicar, a não ser que tenha um médico presente, porque pode acontecer o efeito inverso, uma pressão que subiu um pouquinho a mais, e se a pessoa toma um remédio, suou, não está alimentada adequadamente, a pressão pode cair. Então, um aspecto que tem que ser tratado não é só pelo aparelho, mas é bom que chame a atenção de todo mundo e que essa turma que está em academia que estude mais, e os clientes também, porque não é só o profissional da educação física, o cliente, o frequentador de academia, ele tem que ter a ideia de que sua pressão, de como se comporta a sua pressão durante o exercício, porque com certeza ele já deve ter sido avaliado para frequentar a academia. O mais importante do que ter um aparelho para medir a pressão é ter um documento de que aquela pessoa que está na academia está apta a praticar exercício dentro da academia.